Olá, bem-vindos à nossa conversa aqui no Júris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 1155 do STF. Isso aí, divulgado agora em 28 de outubro de 2024. E, bom, nossa ideia é analisar algumas decisões-chave do plenário, né? Vamos focar em 3 julgados de direito constitucional. Exato. E duas delas a gente vai, aprofundar um pouco mais. Perfeito. Então vamos falar da ADPF 787 e da ADI 4959 com mais detalhe e dar uma passada na ADPF 9366. Isso. Começando então pela ADPF 787, que, olha, toca em pontos bem sensíveis, né? Direitos fundamentais. Exatamente. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 787, lá do DF, o ponto central é o direito à saúde e a identidade de gênero. Para pessoas trans e travestis, certo? Sim, focando no acesso ao atendimento médico, né? Considerando as necessidades biológicas de cada um e também, a adequação da declaração de nascido vivo, a DNV. E qual foi a decisão final do STF nesse caso? Teve consenso? Teve, sim, foi julgada procedente por unanimidade. E, olha só, confirmaram uma medida cautelar que já estava valendo antes. Ah, então aquela proteção temporária virou definitiva. Exatamente. E tudo baseado, claro, nos pilares da Constituição: dignidade humana, saúde, igualdade, né? Entendi. Mas assim, na prática, o que isso significa para o dia a dia? Como afeta o SUS? O impacto é bem direto, sabe? O STF determinou que o Ministério da Saúde tem que garantir acesso igualitário Igualitário a quê exatamente? a todas as ações e programas do SUS, tipo ginecologia, obstetrícia, urologia. E o ponto-chave, sem barreiras burocráticas ou constrangimento por causa da identidade de gênero da pessoa. Isso mexe bastante a cooperação do sistema, imagino. Com certeza, exige uma mudança real. E tem mais, né? O que mais? A questão dos sistemas. Isso. Exigiram uma alteração dos sistemas de informação do SUS. Para quê? Para que a marcação de consultas e exames possa ser feita sem depender do sexo biológico que está lá no registro inicial. Faz todo sentido. E sobre a DNV, a Declaração de Nascido Vivo? Também teve mudança. Determinaram a atualização do layout, agora tem que ter o campo parturiente-mãe como obrigatório e o campo responsável legal pai como facultativo. Ah, interessante. E isso alinha com a lei de 2012, né? A 12.662. Exato. Mas vai além. Reconhece formalmente diferentes arranjos familiares desde o nascimento, né? E ficou para o Ministério da Saúde avisar todo mundo, as secretarias, e dar suporte para implementar isso. Entendido. Um ponto bem importante mesmo. Agora, saindo um pouco desses direitos individuais ligados à identidade, vamos para outro tema fundamental: participação social. A ADPF 97103, né? Isso, vamos lá. A ADPF 936, também do DF, mas que o STF recebeu como ADI. Essa questionou as regras de composição do CONAD. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O problema era a participação da sociedade civil, é isso. Justamente. O ponto crítico era esse, e o STF fixou uma tese, né? Disse que é inconstitucional qualquer norma que dificulte essa participação. E a decisão final sobre isso? Olha, foi julgada parcialmente procedente. Também por unanimidade. Parcialmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tribunal concordou com o argumento principal, que mudar a escolha dos representantes da sociedade civil de eleição para um processo seletivo violava a independência do Conselho e também a participação efetiva garantida pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Certo. Então, o resultado foi declarar inconstitucional o artigo 7º daquele decreto 10.177 de 2019 e os editais que saíram com base nele. Foi uma vitória para a autonomia do controle social nessa área. Certo, um ponto importante para a representatividade. Bom, agora vamos ao nosso terceiro caso que você mencionou que a gente ia aprofundar um pouco mais. A ADI 4.959, lá de Alagoas. Isso mesmo, a ADI 4.959. Aqui a gente muda o foco, vai para a questão de legislação estadual, competências. E o tema é bem do cotidiano, né? Controle de animais. Exato. A ação questionava a constitucionalidade de uma lei estadual de Alagoas, a Lei 7.427 de 2012. E um detalhe, a lei foi proposta pelo legislativo local,
não pelo executivo. Ah, iniciativa parlamentar. E tratava do que exatamente? Tratava do controle reprodutivo, esterilização, identificação e da proteção de cães e gatos de rua. Um tema super relevante em muitas cidades. Com certeza. E aí? O STF considerou a lei válida, mesmo sendo de iniciativa parlamentar e, imagino, gerando algum tipo de atribuição para o governo. Sim, considerou. A ação foi julgada improcedente por unanimidade. Declararam a lei constitucional. E qual foi o argumento principal para isso? O ponto central foi que, embora a lei criasse, sim, novas tarefas e provavelmente despesas para o governo do Estado, ela não criava órgãos novos nem mudava a estrutura da administração pública que já existia. Entendi. E isso se encaixa em algum entendimento anterior do STF? Totalmente. Se alinha com o que o STF decidiu no tema 917 de repercussão geral. Esse tema é bem importante, ele define justamente quando uma lei de iniciativa parlamentar que gera custo para o executivo pode ser considerada válida. Entendi a questão da iniciativa, mas e o assunto em si? Controle de animais, meio ambiente, saúde, isso não entraria na competência federal ou talvez municipal? Boa pergunta. Essa foi outra questão analisada. O STF entendeu que a matéria que envolve proteção da fauna, meio ambiente, saúde pública, se encaixa na chamada competência legislativa concorrente. Ah, aquela do artigo 24 da Constituição. Essa mesma, que diz que tanto a União para normas gerais, quanto os estados e o DF podem legislar sobre o tema. Então, a Lei de Alagoas foi vista como compatível com essa divisão. E os municípios? Como ficam nessa história? A lei estadual não atrapalha a atuação deles? Não. O STF fez questão de ressaltar que a lei estadual não impede a atuação suplementar dos municípios. Eles continuam podendo legislar sobre assuntos de interesse local, como, por exemplo, a questão de saúde pública ligada ao controle de zoonoses, que vem muito dos animais de rua. Interessante. Então, essa decisão pode até, digamos, incentivar outros estados a legislarem sobre temas parecidos? Olha, pode sim, reforça a capacidade dos estados de tratar de questões ambientais e de saúde que são relevantes localmente. Abre um caminho, Sem dúvida. Cobrimos bastante coisa hoje, decisões bem impactantes. Com certeza. São decisões que vão desde o direito individual, passam pela participação social e chegam até na estrutura de como as leis são feitas no país. Bem abrangente. Concordo, foi uma ótima análise. Sempre bom discutir esses pontos. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos começar mais um bloco aqui, continuando nossa exploração do informativo 1155 do STF. Agora a gente vai mergulhar em 4 decisões importantes, Elas tocam em pontos cruciais, equilíbrio entre poderes, uso de depósitos judiciais pelos estados Assuntos bem relevantes. e também mudanças significativas em benefícios como seguro-desemprego e pensão por morte. Vamos dar uma atenção especial para as ADI 5340 e 5389, que geraram bastante debate, Vamos lá. Vamos sim. Começando por Alagoas, então. ADI 6856. Lá, uma emenda à Constituição Estadual, permitiu que a Assembleia Legislativa indicasse representante para, todos os conselhos e fundos do governo estadual. Parece uma forma de aumentar a participação do legislativo, Mas como isso se encaixa na separação dos poderes? Fica bem estranho, não? Pois é. E aqui o STF foi bem firme, Reafirmou a rigidez da separação de funções. A Corte considerou essa emenda inconstitucional. Ah, foi direto ao ponto. Sim. Basicamente, o entendimento foi que isso invadia a área do governador. É ele quem tem a prerrogativa de organizar a administração, propor leis sobre estrutura de órgãos, essas coisas. Entendi. A iniciativa é do executivo. Exato. Interferir assim na gestão do executivo, viola a harmonia e a independência dos poderes. Um princípio básico da Constituição Federal, O recado foi claro. Legislativo não pode avançar na organização interna do executivo desse jeito. Tá claro. Uma linha bem definida pelo STF sobre as atribuições de cada um. Seguindo nessa linha de limites estaduais, vamos para o Paraná. ADI 2647. Certo. Uma lei paranaense autorizou o governo a usar dinheiro de tributos estaduais que estava
depositado em juízo. Quer dizer, o Estado podia pegar essa grana antes do fim do processo. Uma ajuda para o caixa, sem dúvida. Mas e a legalidade disso, né? Então, essa também foi considerada inconstitucional. Sério? Outra. Sim. O ponto central aqui foi competência para legislar. O STF entendeu que o Paraná, ao fazer isso, legislou sobre direito civil e processual e também sobre normas gerais de direito financeiro. E esses são assuntos de competência da União. Está lá no artigo 22 e 24 da Constituição. Ah, então invadiu a área federal. Justamente, já existe uma legislação federal, principalmente uma lei complementar de 2015, que organiza como esses depósitos judiciais funcionam no país todo. Leis estaduais que criam regras diferentes assim têm sido derrubadas consistentemente. Entendi. E um detalhe importante: a decisão não teve modulação de efeitos, ou seja, vale desde já. O Paraná tem que se ajustar imediatamente. Certo, então a competência federal falou mais alto mesmo. Agora a gente entra num terreno, assim, bem sensível. Direitos previdenciários. Vamos lá. A ADI 5.340 tratou do seguro-desemprego. Uma lei de 2015 aumentou o tempo mínimo de trabalho, a carência, né, para ter direito ao benefício. Isso gerou muita, mas muita preocupação. Seria um retrocesso social, dificultar o acesso no momento tão delicado. Ok, vamos desembrulhar isso. Esse ponto é delicado mesmo, mas o STF validou essas mudanças. Validou, mesmo com a polêmica? Sim. A Corte avaliou que, apesar das novas exigências, o direito fundamental ao seguro-desemprego em si, o seu núcleo essencial, como eles chamam, foi preservado, não foi eliminado. E qual foi a justificativa para isso? O argumento principal foi a necessidade de garantir a saúde financeira do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É de lá que sai o dinheiro, né? E também, segundo a decisão, para desestimular a alta rotatividade de empregos, aquele entra e sai rápido. Ah, a questão da sustentabilidade do uso do fundo. Exato. Consideraram as novas regras razoáveis e proporcionais para atingir esses objetivos, sabe? Sem ferir a proteção contra o retrocesso social ou a segurança jurídica de quem ainda não tinha completado os requisitos na época. A tese fixada foi nesse sentido. Faz sentido a preocupação com a sustentabilidade, realmente. Mas aí, olha só, chegamos na ADI 5389, que foi ainda mais abrangente. Essa foi grande mesmo. Certo. Ela não só questionou de novo essas regras do seguro-desemprego, como também mudanças no seguro-defeso, aquele do pescador artesanal, lembra? E o ponto talvez mais polêmico, alterações na pensão por morte, trazidas por uma outra lei de 2015. Aí a coisa fica realmente complexa, né? Exatamente. O STF fez uma análise bem ampla aí. Primeiro, afastou umas questões de processo legislativo sobre medidas provisórias, dizendo que estava tudo ok formalmente. Certo, questões formais resolvidas. E o mérito? No mérito, vamos lá. Seguro-desemprego, mesma lógica da ADI anterior, constitucional. Seguro-defeso, a limitação do tempo de recebimento também foi validada. Argumentos parecidos, sustentabilidade, razoabilidade e o núcleo essencial do benefício foi mantido. Ok, até aí parecido com outra decisão e as pensões por morte. Essas mudanças deram muito o que falar, certo? Quais foram as principais alterações que o STF analisou ali? Sim, foram as mais impactantes, sem dúvida. Basicamente, a lei passou a exigir um tempo mínimo de contribuição, 18 meses, e também um tempo mínimo de casamento ou união estável, 2 anos, para que a pensão fosse paga por mais de 4 meses. Ah, então criou barreiras de entrada, digamos assim. Isso. E, além disso, criou um escalonamento. A duração do benefício passou a depender da idade do cônjuge ou companheiro que sobreviveu. Quanto mais jovem, menor o tempo de recebimento da pensão. Nossa, isso é bem significativo. E como o STF justificou validar essas regras mais duras? Porque também acusaram de retrocesso social, né? Acusaram sim. Mas o argumento central do STF, de novo, foi o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, tanto do RGPS, o regime geral, quanto do RPPS dos servidores federais. A sustentabilidade de novo no centro. Exatamente. O STF entendeu que as novas regras não acabam com o direito à pensão. Elas apenas ajustam.
Consideraram as medidas razoáveis, proporcionais, alinhadas com a necessidade de manter os sistemas funcionando e até com práticas internacionais, sabe? Buscando corrigir distorções e incentivar a reorganização da vida dos beneficiários mais jovens. E essa questão da idade influenciar o tempo de recebimento não poderia ser visto como injusto ou, sei lá, discriminatório? Olha, a Corte entendeu que não. Considerou que essas regras estão dentro da margem de escolha que o legislador tem para definir políticas públicas. A tal margem de conformação do legislador. Isso, e que elas refletem o caráter contributivo da Previdência. Quem contribuiu mais tempo, ou está numa união mais longa, gera direitos diferentes. E também buscam um objetivo social: estimular que os beneficiários mais jovens, que teoricamente têm maior capacidade de reinserção, voltem ao mercado de trabalho. Portanto, validou também esse escalonamento por idade. A tese final abrangeu tudo isso. Ufa, foram 4 julgamentos de peso mesmo, mexendo com a estrutura do Estado e com direitos sociais muito importantes, né? Sem dúvida. Vimos o STF ali tentando equilibrar pratos bem diferentes: separação de poderes, competência para legislar, a proteção social de um lado e a necessidade de manter as contas públicas em dia do outro. E talvez o ponto central que fica para nossa reflexão seja justamente esse equilíbrio delicado, né? Como o sistema jurídico tenta o tempo todo conciliar a proteção de direitos sociais, que são conquistas históricas importantes, Com a realidade dura da sustentabilidade fiscal, né? Um desafio constante para qualquer governo. exatamente, uma tensão permanente. Exatamente, uma tensão que com certeza ainda vai gerar muito debate e, quem sabe, novas decisões. Bom, por hoje é isso. Nos vemos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha em 3 decisões importantes do STF, do informativo 1155. Vamos focar em temas de repercussão geral, envolvendo processo civil e direito tributário. O objetivo é aquele de sempre: descomplicar, entender o porquê dessas decisões e qual o impacto prático delas. Vamos lá? Vamos sim, e são temas bem relevantes, né? Acompanhar essas teses de repercussão geral é fundamental para ter um pouco mais de uniformidade, de segurança jurídica. E essas 3 decisões mexem com pontos bem sensíveis, tanto para os contribuintes quanto para o sistema judicial como um todo. Com certeza. Bom, começando pelo primeiro, o Ré 1489-562, que fixou o tema 1338. A grande questão aqui era: cabe ação rescisória para mexer numa decisão que já transitou em julgado? Isso para ajustá-la à modulação de efeitos de uma tese de repercussão geral. O caso específico olhava para a modulação do famoso tema 69, da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, o que é exatamente essa modulação de efeitos? Boa pergunta. Basicamente, é quando o Supremo define: olha, essa nova regra que eu criei aqui, ela vai valer a partir de quando? Ou para quem ela se aplica? É uma ferramenta para lidar com o impacto das decisões no tempo, né? Para não gerar um caos muito grande às vezes. Entendi. E nesse caso específico, a resposta do STF foi sim, cabe ação rescisória para isso. A tese que ficou foi bem direta. Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 574706, tema 69RG. E qual foi o principal argumento para permitir essa rescisória? Porque geralmente a gente pensa na coisa julgada como algo bem sólido, né? Exato. O ponto central do STF foi que a decisão sobre a modulação que veio lá nos embargos de declaração do tema 69, ela não foi uma mudança de entendimento sobre tirar o ICMS da base. Foi, na verdade, a primeira vez que o STF se pronunciou especificamente sobre o alcance temporal daquela decisão do tema 69. Então não dava para usar aquele argumento de que não cabe rescisória porque mudou a jurisprudência. Não foi isso. A decisão do STF, incluindo a parte do tempo, tem força obrigatória. E isso permite a rescisória para alinhar tudo. Temporal do STF em repercussão geral. Mas isso não abre uma porta para uma certa instabilidade? Reabrir casos que a gente achava que estavam fechados? Olha, cria um ponto de tensão, sem dúvida. É sempre aquele equilíbrio delicado, né, entre a força das decisões do STF em RG, que são vinculantes, e a estabilidade da coisa julgada. O que o STF parece ter dito aqui é que a necessidade de aplicar a modulação de forma igual para todos era mais importante nesse caso específico.
A segurança jurídica do caso individual cedeu um pouco para a força da decisão do Supremo, inclusive sobre o quando a regra vale. Faz sentido, pensando pela ótica da uniformidade. Bom, vamos mudar de tema então. O RE 1.501.643, que gerou o tema 1337. Aqui a discussão foi sobre PIS/COFINS e a tal da anterioridade nonagesimal, aquela regra dos 90 dias, né? Isso, a noventena. A pergunta era se a volta das alíquotas cheias de PIS/COFINS sobre receitas financeiras, que aconteceu por um decreto lá em 2023, o 11.374, precisava esperar esses 90 dias para começar a valer. E a resposta do STF foi: não, não precisa esperar. A tese ficou assim: a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal. Repristinação, essa palavra é chave aqui, então. Exatamente. O raciocínio todo girou em torno disso. O que esse Decreto 11.374 fez na prática? Ele revogou um decreto anterior, bem recente na época, o 11.32 de 2022. Esse decreto de 2022 tinha reduzido as alíquotas para zero, mas por pouquíssimo tempo. Então, o decreto de 2023 só fez restaurar, trazer de volta, as alíquotas que já existiam desde 2015, que eram 0,65% de PIS e 4% de COFINS, definidas lá pelo Decreto 8426. Ah, então a lógica foi, se está voltando para uma regra que todo mundo já conhecia e já estava aplicando antes daquela breve redução, não é um aumento novo. Isso. Não teve surpresa por contribuinte, não teve violação da segurança jurídica nesse sentido. Não era um tributo novo, nenhuma majoração real que justificasse esperar 90 dias. Voltar para a regra antiga não precisa de noventena. Mas será que ninguém argumentou que a expectativa criada pela redução, mesmo curta, não deveria ser protegida pela noventena? Sim, esse argumento surgiu, claro, mas o STF entendeu que não. Prevaleceu a ideia de que a norma que voltou, a alíquota cheia, já era a regra normal, digamos assim. A redução foi uma exceção passageira que não criou um direito adquirido de continuar com a alíquota zero, nem a necessidade de esperar para voltar ao normal. Entendido, clareou bem. E para fechar, o terceiro julgado, ARE 1327491, tema 1174. Esse aqui é bem sensível também. Tratou da constitucionalidade daquela alíquota fixa de 25% de imposto de renda retido na fonte, e isso sobre aposentadorias e pensões pagas para quem mora fora do Brasil. Uma pancada, né? Uma pancada, exatamente. E aqui o STF foi bem direto ao ponto: inconstitucional, sem meio termo. A tese é claríssima. É inconstitucional a sujeição dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos a residentes ou domiciliados no exterior à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 25%. 25%. E por quê? Quais foram os fundamentos principais? Foram vários e bem fortes. Primeiro, violação da isonomia tributária. Tratar quem mora fora de forma muito mais pesada do que quem mora aqui para esse tipo de rendimento essencial, sem uma justificativa razoável para isso. Segundo, fere a capacidade contributiva e a vedação ao confisco. Uma alíquota de 25% sobre tudo, desde o primeiro real, sem faixa de isenção, acaba sendo confiscatória para quem recebe menos, né? Pesa demais. E terceiro, ignora totalmente a progressividade do imposto de renda, que é um princípio básico. Tinha que ter faixas, como é para quem mora no Brasil. Nossa, realmente parece bem desproporcional essa regra antiga. Então, basicamente, o local de residência não pode ser motivo para uma diferença tão grande de tributação nesse tipo de verba. Exato. Especialmente em rendimentos que têm natureza alimentar, como aposentadoria e pensão. Essa decisão traz um alívio enorme para muitos brasileiros aposentados e pensionistas que moram no exterior. Sem dúvida. Bom, fazendo um resumo rápido, então. Vimos que cabe rescisória para ajustar a decisão à modulação do tema 69, que a volta de alíquota de PIS/COFINS conhecida não precisa da noventena e que é inconstitucional cobrar 25% fixos de IR de aposentados e pensionistas no exterior. Isso. 3 decisões com impacto bem concreto na vida das empresas e das pessoas físicas também. E fica aquela reflexão, né?
principalmente pensando no primeiro caso, o da rescisória. Esse equilíbrio entre dar segurança para as decisões que já acabaram e garantir que as novas teses do STF, incluindo seus marcos temporais, sejam aplicadas de forma uniforme para todos. É um desafio constante no direito encontrar essa linha. Com certeza. É um debate que não termina. Exatamente. Bom, pessoal, agradecemos muito a companhia de vocês em mais essa análise aqui do Juris 360 Lab. Se você gosta das nossas discussões, das nossas conversas sobre o mundo jurídico, considere se inscrever no canal, deixar o seu like, ajuda bastante a gente a continuar. Até a próxima.